Sabe aquela mágica que acontece quando a gente aperta imprimir e, em questão de segundos, um documento físico sai pronto da máquina? Pois é, com toda essa facilidade no dia a dia, a gente acaba esquecendo a engenharia simplesmente absurda que rola lá dentro daquela caixa na nossa mesa. Hoje, nós vamos dar uma olhada de perto nessa evolução. E a grande pergunta que guia a nossa análise de hoje é exatamente essa. Como um monte de pixels digitais se materializa de verdade numa folha de papel? É uma jornada fascinante que mistura mecânica pesada e química fina, transformando engrenagens barulhentas nas maravilhas silenciosas que temos hoje. Para entender tudo isso, o nosso roteiro vai passar pela evolução da impressão, a força do impacto, a magia das gotas, o poder do laser e, por fim, a impressão através do calor. Vamos nessa? Ponto número 1. A evolução da impressão. O básico de colocar tinta no papel. Nomes como HP, Epson, Xerox, Brother, Canon, Lexmark e Olivetti. Quem acompanha o mundo da tecnologia com certeza já esbarrou em alguma delas, certo? Essas gigantes travaram uma verdadeira guerra de pesquisa e desenvolvimento para descobrir a melhor forma possível de estampar uma imagem numa folha, empurrando a tecnologia para o futuro. Avançando para o nosso segundo ponto, a força do impacto. Força física bruta mesmo. Lá no começo, a coisa era meio que na base da pancada, uma herança bem direta das velhas máquinas de escrever. De um lado, tínhamos as impressoras matriciais. Elas usavam um conjunto de 9 a 24 agulhinhas mecânicas para martelar sem dó uma fita de tinta e formar as letras usando pontinhos. Eram barulhentas demais, mas perfeitas para imprimir aquelas vias de papel carbono. Do outro lado, as impressoras Margarida. Elas usavam um disco giratório cheio de letras de metal que literalmente carimbavam o papel. A qualidade era impecável para os anos 80, mas a gente ficava refém de usar apenas os caracteres que vinham naquele disco específico. Saindo da força bruta, chegamos ao ponto 3, a magia das gotas. É aqui que entra a precisão da tecnologia líquida. Olha que número impressionante! Mais de 16 milhões de cores. O monitor consegue exibir tudo isso de cores por pixel usando apenas luz. Mas a impressora precisa simular esse espetáculo inteiro usando só 4 cores base: ciano, magenta, amarelo e preto, o nosso famoso padrão CMYK. O truque todo é uma ilusão de ótica genial chamada de meio-tom ou dithering. A máquina agrupa microgotas dessas 4 cores de forma tão junta e precisa que o nosso cérebro é totalmente enganado, passando a enxergar qualquer cor imaginável na folha. E como é que a impressora empurra essas gotas microscópicas para o papel? Basicamente de 2 formas fantásticas. Tem o sistema térmico, o Bubble Jet, muito usado pela HP e Canon, que literalmente ferve a tinta para criar uma bolha. E tem a tecnologia piezoelétrica, famosa nos modelos da Epson. Em vez de calor, ela usa um leve choque elétrico para dobrar minúsculos cristais que acabam espremendo a tinta para fora. É física na sua forma mais pura. Mas pausa para esse detalhe do Bubble Jet. 500 graus Celsius. É isso mesmo. A gente mal percebe, mas esse método depende de explosões microscópicas que fervem a tinta nessa temperatura absurda. É um processo violento, só que incrivelmente controlado ali dentro do cartucho. Funciona mais ou menos assim. Numa fração imperceptível de segundo, a tinta é aquecida a esses 500 graus. Uma bolha de vapor surge num piscar de olhos e, em questão de apenas 20 microsegundos, expulsa a gota pelo bocal direto para o papel. 20 microsegundos. E a máquina faz isso repetidas vezes, milhares de vezes a cada segundo. E claro, o tipo de líquido faz toda a diferença aqui. Tem a tinta corante, que é super solúvel e econômica, excelente para o nosso uso do dia a dia. O problema é que ela desbota com o tempo e borra se cair água. Por outro lado, tem a tinta pigmentada. Ela carrega partículas minúsculas sólidas e insolúveis. O resultado? Uma cor vibrante, que resiste à água como uma rocha e pode durar mais de uma década intacta na folha certa. O que nos leva ao ponto 4 do roteiro, o poder do laser. Aqui a gente deixa os líquidos para trás e fala de luz e eletricidade estática. Uma impressora laser opera quase como uma mágica eletrostática. Primeiro, a memória processa a imagem inteira. Aí entra o fio corona, que dá uma carga elétrica em todo o cilindro principal. Então vem o laser propriamente dito, que vai desenhando a imagem de forma invisível, tirando a carga de áreas super específicas do cilindro. Esse contraste elétrico funciona como um ímã, puxando um pó de plástico ultra fino, o toner, apenas para a área daquele formato desenhado. E no final, esse pó é rolado para a folha em branco. Aliás, quem costuma usar sabe que a folha sempre sai quentinha da impressora laser, não é verdade? Sabe o motivo? É que a última etapa do processo usa uma peça chamada fusor, que literalmente funciona como um forno em miniatura.
Ela assa e derrete fisicamente aquele pó plástico do toner para ele penetrar de vez nas fibras do papel. Sem esse calor extremo, o pó simplesmente cairia da folha com qualquer ventinho. E chegamos ao quinto e último ponto do nosso roteiro: impressão através do calor. Métodos elementares super especializados. Tem impressora que simplesmente ignora completamente a tinta tradicional ou o laser, focando 100% no calor. Temos, de um lado, as impressoras térmicas. Elas são absurdamente rápidas e não usam nenhum cartucho, apenas aquecem um papel especial termocrômico. São exatamente aquelas que imprimem os recibos de supermercado. E como sabemos, a tinta desbota sozinha depois de um tempo. Do outro lado, temos as impressoras de sublimação. Elas são mais lentas e imprimem uma cor por vez, usando calor extremo para transformar corantes sólidos direto em gás. O resultado é fenomenal, gerando fotografias profissionais com cores permanentes. E só a título de curiosidade histórica, nos anos 80, existia a chamada impressora eletrossensível. 0 fita, 0 laser, 0 gotas de tinta. Ela usava pura corrente elétrica para literalmente queimar e derreter uma camadinha fina de alumínio que ficava por cima de um papel preto. A queimadura elétrica removia a parte prateada e revelava o texto escuro por baixo. Incrível, né? Saindo do papel branco padrão, a indústria criou formatos de nicho impressionantes. Temos hoje impressoras de tinta sólida que derretem blocos de cera para prototipar embalagens, impressoras solventes industriais para aqueles banners gigantes de rua que tomam chuva, máquinas que imprimem as nossas carteiras de motorista direto em cartões de PVC rígido, e os clássicos plotters, focados em imprimir em vetores para entregar plantas perfeitas de arquitetura. Bom, a gente acompanhou nesta explicação de hoje como a genialidade humana foi das marteladas em fitas de tinta até a coreografia cirúrgica dos lasers eletrostáticos. Tendo dominado tão bem as duas dimensões, fica aquela grande reflexão no ar. Com a impressão 3D evoluindo a passos largos, usando resinas e até mesmo biomateriais de laboratório, quais novas camadas da realidade nós vamos imprimir no futuro? Será que a própria palavra imprimir vai mudar de significado? É uma tecnologia do nosso cotidiano, mas que esconde revoluções gigantescas. Fica a reflexão e até a próxima análise.